Na verdade, é um antropólogo autodidata, Wakefield. Era um funcionário da coroa britânica que trabalhava no que se chamava Nova Holanda, hoje na Austrália. Ele era funcionário da coroa britânica. E ele relatou, ele tinha que fazer relatórios para o governo inglês, da coroa britânica, e ele relatou um caso que já tinha ocorrido vários em São Domingos, que o Bernardo tinha ciência, que aconteceu em Virgínia, nos Estados Unidos, mas um caso ficou célebre e é verdadeiro, porque foi relatado por Wakefield com a coroa britânica. Esse fato seria mais ou menos o seguinte: havia um empresário inglês, denominado Mr. Peel. Ele produzia tecidos. E a grande maioria dos tecidos que ele produzia na Inglaterra, eles os enviava para Nova Holanda, como se chamava a Austrália. Como ele, quase tudo que ele produzia, ele exportava para lá, eu tenho a impressão que ele pensou em aproveitar uma redução de custos. Veja, a Austrália em relação à Inglaterra é quase o outro lado do mundo. Se você produz lá, você já elimina o custo do transporte, correto? E as pessoas já estão acostumadas a pagar aquele valor, continuam pagando. Então, além do lucro normal, ele embolsa aquilo que ele não gastaria em transporte. Ele não só pensou, mas assim fez. Juntou navios, pegou 300 pessoas, operários, com suas famílias, mulheres, crianças, teve o cuidado de levar equipamentos, ferramentas, matéria-prima, para ir começando rapidamente o trabalho, e foram a mar aberto, e chegaram na Austrália, nas margens do Rio Swan, e começou a preparar para poder montar a sua empresa e começar a produzir rapidamente. Mas bem, ainda tinha começado o seu empreendimento, os trabalhadores ingleses depararam com algo que eles desconheciam na Inglaterra. Eles depararam com um país continental, aberto a ser explorado. Eles nem bem tomaram o primeiro choque, né, que eles gostam de tomar, os ingleses. Já embrenharam pelo interior da Austrália, e o Wakefield vai dizer que bastou a expedição de Peel chegar ao seu destino e ficou, entre aspas aqui, sem nenhum criado para fazer-lhe a cama ou buscar-lhe água do rio. Não sobrou ninguém. Ele não tinha mais ninguém para trabalhar. Isso aqui é um drama do Mr. Peel. Quem leu esse relatório de Wakefield é um louco que nós conhecemos. É um louco porque ele passava 16, 17 horas por dia no Museu Britânico lendo relatórios. Marx. O Karl Marx leu isso aqui. E a partir da leitura disso aqui, ele nos apresenta o melhor conceito de capital elaborado até hoje. Eu não conheço nenhum conceito de capital que tenha um nível de compreensão tão grande como esse. Ele vai dizer assim: capital não é dinheiro, nem máquinas, nem ações. Isso tudo trata-se, quando muito, de símbolos do capital. A propriedade de dinheiro,
meios de subsistência, máquinas e outros meios de produção, ainda não faz de uma pessoa um capitalista, se falta o complemento, o trabalhador assalariado. A outra pessoa que é, presta atenção nessa frase, a outra pessoa que é obrigada a vender a si mesma voluntariamente. Estranho, né? Obrigada a si mesmo a vender voluntariamente. Capital, dirá Marx, não é uma coisa, mas uma relação social entre pessoas intermediadas pelas coisas. Entenderam o conceito de capital aí? Esse aqui é básico para nós, será o nosso ponto de partida. Veja, capital é relação social. Nós temos que ter capitalistas de um lado, Mr. Bill, trabalhadores dos outros lados, os operários do Mr. Bill. Eles romperam a relação, já não existe mais nem capitalista, nem trabalhador assalariado. Correto? Rompeu-se a relação. Ora, aqui, para existir o capital, tem que haver essa relação, que é uma relação de complementariedade. É uma relação de complementariedade. Um não existe sem o outro. Certo? Então nós temos que ter essa complementariedade. E o Marx, com a ironia dele, ele ainda vai adiantar uma frase aqui para nós. Ele vai dizer assim: Mr. Bill previu tudo, menos a exportação das relações inglesas de produção. Ele esqueceu de levar as relações inglesas de produção. Por quê? O que é isso que ele está querendo dizer? Na Inglaterra, ninguém largava a empresa dele e entrar pelo interior para trabalhar por conta própria. Porque não existe possibilidade, não existia possibilidade lá. Lá na Austrália tinha, que era o caso aqui do Brasil. O nosso conterrâneo aqui, jornalista, ele dizendo necessidade de escravos para produzir riqueza. Só que o conceito de escravo dele é em sentido amplo. Ele quer pessoas que fiquem subordinadas. Se ele estivesse aqui hoje, ele diria que os nossos trabalhadores são escravos. Entenderam a questão? Veja lá, eu gostaria de nós darmos um pouco mais de ênfase nessa problemática, porque ela será central. Veja lá, de um lado, os capitalistas, de outro lado, os trabalhadores. Que se complementam. Ora, para existir capitalistas e trabalhadores, isso tem de ser produzido, não é verdade? Vocês sabem que a cegonha traz o bebezinho careca, banguela, analfabeto e feio, não é verdade? Quem acha bonito é só a mãe, nós não, não é verdade? Mas as mães acham. Isso aqui tem que ser produzido socialmente. Se nós estamos em regime escravocrata, nós vamos ter que produzir escravos. Nós temos que produzir os senhores de escravos. Isso não cai do céu. Da mesma maneira que não se produz o barão feudal, nem produz servos. Ou não cai do céu o barão e o servo. Aqui
nós vamos ter que produzir trabalhadores e capitalistas. Como se produz isso? Nós poderíamos dizer que, entre outros fatores, é o que a gente pretende, durante a exposição, mostrar, entre outros fatores, os objetivos primordiais da educação e da escola é produzir capitalistas e trabalhadores dentro da nossa sociedade. Vamos detalhar um pouquinho essa relação. Hoje é mais fácil de nós vermos isso. Nós não estamos lá na época do Bernardo de Vasconcelos, que determinados tipos de pessoas dizem assim: eu não vou ficar mais aqui, e tira o time. A possibilidade de fazer isso é mínima. Nós já estamos dentro das relações de produção capitalista. Para se sobreviver, nós temos que entrar nessa relação. Uma minoria vai entrar na relação do lado dos capitalistas. A grande massa vai entrar do lado dos trabalhadores. Todo mundo está atrás, a grande maioria está atrás do emprego. Obter um emprego para poder virar trabalhador, para poder viver dentro da sociedade capitalista. Esse é o elemento chave. Então, quando eu entro aqui como trabalhador, eu vendo o uso da minha força de trabalho. Não é verdade? Eu não me vendo como pessoa, eu vendo apenas o uso da minha força de trabalho por determinadas horas de trabalho a troco de um salário. É a forma de nós podermos sobreviver. Volto a dizer, como não há possibilidade do trabalho por conta própria, eu gosto de ver que na nossa área, professor, você conhece algum professor que trabalha por conta própria? Eu cheguei a conhecer um, e era professor de latim. Olha só, quantos anos, eu também já sou velho, né? Eu conheci ele há muitos anos. Ele se vangloriava de ter dado aula particular de latim a vida inteira. E criou a família, criou os filhos, etc. Nunca foi empregado de ninguém. Para mim foi o último dos mortos. Eu nunca mais encontrei nenhum colega que conseguisse fazer tal proeza. Nós todos estamos correndo atrás do emprego, não é verdade? Olha, o elemento chave, o elemento fundamental, a substância, vamos dizer assim, dessa relação social é tempo. Tempo é o elemento chave, é o elemento fundamental. Só que esse tempo, ele não é só apenas a substância da relação social, é um elemento gerador de conflitos sociais. Os trabalhadores, eles constantemente tentam diminuir o tempo de trabalho que eles estão fazendo. Os capitalistas tendem, ao contrário, aumentar o tempo de trabalho, o uso da força de trabalho que ele contratou. Não é verdade? Então, esse elemento aqui é um elemento conflituoso. E é o diário do local de trabalho. Qualquer local de trabalho, nós vamos ver que isso aqui é um elemento chave, um elemento fundamental. O que se cria são mecanismos para contornar, evitar e minorar esse conflito. Mas ele é comum e os administradores de empresa convivem com isso com muita facilidade, né? Não sei.
Consequentemente, aqui nós temos uma tensão entre esses dois polos. E aqui eu vou ser obrigado a entrar, para nós pegarmos o cerne dessa problemática, numa questão no campo da economia, que é a seguinte: os trabalhadores, eles recebem um salário, correto? Pelo tempo que eles foram contratados. Esse salário é para que ele possa produzir e reproduzir a sua força de trabalho. O salário sempre ele é dado socialmente. Em função de determinada sociedade, nós vamos ter um valor de salário. Mas ele sempre terá que permitir a produção e reprodução da força de trabalho. Correto? Esse salário, ele vai comprar bens, serviços, para que ele possa produzir e reproduzir a sua força de trabalho. Esses bens e serviços que foram adquiridos por ele, foi produzido por outros trabalhadores, ou às vezes até por ele mesmo, correto? Consequentemente, ele investiu um tempo de trabalho na produção desses bens. Os trabalhadores investiram um tempo de trabalho na produção desses bens que os trabalhadores vão consumir, correto? Se alguém tiver uma dúvida, porque essa questão aqui vai ser básica para nós. Então aqui eu digo assim: os trabalhadores incorporam neles um determinado tempo que satisfaz ou que permite a produção e a reprodução da sua força de trabalho. Ok? Quando ele começa a trabalhar, ele despende um tempo de trabalho. Ele vai despendendo tempo. A hora que ele termina aquilo que foi contratado e que ele produz algo, ele vai ver que o tempo que ele despendeu é superior ao tempo que ele incorporou nele. Isso aqui é o famoso modelo ou a teoria da mais-valia. Se vocês quiserem, eu poderia dizer o seguinte, sintetizá-la da seguinte forma. Olha aqui, modelo simplesinho. O tempo de trabalho incorporado na força de trabalho é menor que o tempo de trabalho que a força de trabalho é capaz de despender no processo de produção. Está claro? Veja, ele incorpora nele um tempo menor do que o tempo de trabalho que ele despende no processo de produção. Isso aqui que é a mais-valia, que é a taxa de exploração existente no capitalismo. Eu exploro a força de trabalho. Ela vai produzir muito mais do que ela recebeu. E agora vamos enfrentar uma problemática aqui nova. Vamos supor que os trabalhadores lutam por aumento de salário. Os professores da UFMG não dão mais sossego, né? Querem aumento de salário. Tá bom, supor, os trabalhadores estão lutando por aumento de salário. O que os capitalistas fazem? Vamos supor que eles conseguem um aumentozinho de salário. Quando ele aumenta o salário, a força de trabalho desse trabalhador aumenta de valor. Correto?
possa ter mais valor, tem mais tempo incorporado neles. Então eles têm mais valor. Eles vão poder comprar melhores alimentos, melhores serviços, melhor qualidade de vida, então eles têm mais valor. Para os capitalistas compensarem esse aumento, usualmente ele dispensa e coloca a folha enxuta, como eles falam. Então, com a redução da folha de salário, ele compensa o gasto que ele teve antes. Só que pode chegar a um determinado ponto que aqui seja insuficiente. Ele começa a querer ter prejuízo. Como é que ele pode fazer? Ele pode fazer algo que, em termos históricos, só para vocês terem uma ideia, no início do capitalismo na Inglaterra, colocava os homens para trabalhar 16, 18 horas por dia. As mulheres, 12, 14 horas por dia. As crianças, 8, 10 horas por dia. Mas não dá para espichar até 24 horas. Na verdade, as pessoas têm que recuperar as energias despendidas no processo de trabalho. Consequentemente, ainda tem outro agravante. Os trabalhadores daquela situação começam a resistir e começam a lutar pela redução da jornada de trabalho. Se nós observarmos, nos últimos 150 anos, a redução da jornada de trabalho foi de 50%. Mas os capitalistas compensaram isso. Como? Eles alteram os instrumentos e os métodos de trabalho. Alteram instrumentos e os métodos de trabalho. E aqui tem o que eu diria um ponto fulcral. Vou até mais devagar, porque eu gostaria que vocês pegassem esse ponto, que para mim é o ponto fulcral dessa problemática. Vamos supor que eu tenha uma empresa A com 100 trabalhadores, trabalhando 100 horas com uma tecnologia A. E eles conseguem produzir 100 produtos. Correto? E ficou na situação desse aperto aí, dos salários que aumentaram, etc. Mas aí ele fez assim, eu vou alterar um instrumento técnico de trabalho. E consegue. E aqui agora eu passo a ter mais ou menos a seguinte situação. Aliás, antes, vou voltar ao exemplo citado para clarear mais ainda essa problemática. Veja, eu havia dito, 100 trabalhadores trabalhando 100 horas, com processo técnico A, produzindo 100 unidades de um determinado produto. Correto? Vamos supor que o valor desses 100 produtos, dessas 100 unidades, seja 100. Ok? Agora vamos lá. Eu vou alterar o instrumental técnico. Eu vou pegar aqui 100 trabalhadores trabalhando 100 horas com a técnica B. Quando eu consigo a técnica B, eu consigo produzir 200 unidades. Ok? 200 unidades. O valor não altera. O valor é 100. Por que o valor é 100? A hora permaneceu, o tempo permaneceu. O que dá valor é o tempo que foi investido ali. Se o tempo foi 100, e na segunda situação também foi 100, o valor não alterou. Está claro isso? Apesar do valor ter permanecido mesmo, eu vou ter agora dobro
de unidades produzidas. O que acontece com o valor de cada unidade produzida? Antes ela valia 100 unidades, vale 100, ela vale 1. Agora eu tenho 200 unidades que vale 100. Quanto vale cada um? 0,5. Correto? Então aqui nós temos algo básico, fundamental, central. Toda vez que há o tempo permanece, não altera valor, mas que há maior produção, maior número de unidades produzidas, eu tenho uma redução do valor de cada unidade produzida. Correto? Com essa redução do valor da unidade produzida, eu faço o seguinte: eu jogo no mercado e quebro todos os concorrentes. E meu lucro passa a ser fantástico. Entenderam a questão? Então aqui nós temos a chave de toda a problemática. No capitalismo há uma relação intercapitalista. O capitalista se relaciona com o outro, um está vendendo sapato, o outro está vendendo sapato, o outro está vendendo sapato. Só que o sapato aqui teve o valor 100, o outro teve o valor 120, mas eu consegui agora o valor 80. Eu vendo por 85, 90, passo a ganhar muito mais, os outros não conseguem me acompanhar, sai fora do mercado. Entenderam a coisa? Então aqui tem algo que agora nós podemos dar um passo à frente. Esse aumento do número de unidades no mesmo tempo nós denominamos produtividade. Produtividade. Veja, nós temos vários conceitos de produtividade. Cada um de nós pode ter o seu conceito de produtividade. Mas o que interessa aqui não é o nosso conceito. O que interessa aqui é o conceito para os capitalistas. Para os capitalistas é produtivo quando se produz mais em igual ou menor tempo. Ok? E aqui nós temos, então, maior produtividade. Aqui tem um ponto que é básico. Nós estamos dizendo que essa relação social que nós estamos expressando no modelo da mais-valia é a relação básica. Essa relação básica aqui, que expressa o conflito entre os capitalistas e os trabalhadores, ela vai se materializar num determinado tipo de tecnologia, tal como estava dando esse exemplo. E daqui vai definir os parâmetros definidores da produção do conhecimento. Olha só. Vejam, todos os modos de produção conhecidos na história, todos nós sabemos que o conhecimento é base, ele é fundamental. Como é possível aos egípcios desenvolver uma tecnologia de irrigação daquela qualidade se não tivesse conhecimento de astronomia, de engenharia de irrigação? Não haveria possibilidade, o conhecimento é base. Só que no capitalismo agora, em decorrência desse conflito que nós colocamos entre essas classes, levou que o conhecimento ele viesse a ser incorporado de maneira total e integral no interior do processo produtivo. Agora, para as empresas sobreviverem,
elas têm que estar correndo atrás de conhecimento. Senão dançam. Correto? Em 1848, se não me falha a memória, um filósofo, Kautsky, o Kautsky chegou a levantar uma questão mais ou menos da seguinte ordem: do jeito que as coisas estão caminhando, a ciência está se tornando uma força produtiva. Agora aqui eu diria para vocês, agora no início do século XXI, nós já podemos afirmar de maneira tranquila: a ciência hoje um fator produtivo, uma força produtiva. Ora, não é por outro motivo que vocês encontram hoje em grandes empresas dezenas de milhares de técnicos cientistas contratados para trabalhar lá dentro. Não é verdade? Vocês pegam a Microsoft, uma General Motors, uma Mitsubishi, uma Samsung, etc, etc, etc. Dezenas de milhares de técnicos cientistas trabalhando lá dentro. O que estão pesquisando? O sexo dos anjos? Jamais. Não é verdade? Aqui agora nós temos outra questão da ciência. Até alguns anos atrás, e eu tenho impressão, eu mais, vocês menos, mas acredito que muitos de vocês devem ter visto, até alguns anos atrás, a questão da ciência, da investigação, era visto como um desejo de saber mais. Não é verdade? Aqui aparecia aquele doido para conhecer, ficava até meio maluco, cabelo muito mais branco do que o meu, em pé, de preferência com a língua de fora, não é verdade? E aí começa a pensar, vira um gênio. E esse gênio sai, ele entra, senta debaixo de uma laranjeira, cai uma laranja, ou cai uma maçã, era laranja para nós, lá era maçã, cai uma maçã na cabeça dele, ele tem um insight e sai uma teoria. Eu vou dizer, se hoje sentar debaixo da macieira, cai a maçã, dá galo, mas não sai conhecimento nenhum. Ciência não é isso mais hoje. Isso aqui é o modelo do cientista da Idade Média, do artesão, ele lá trabalhando. Ciência agora é outra coisa muito diferente. Aqui, só para nós julgarmos algumas ideias, nós temos alguma referência, para dar continuidade à nossa reflexão, eu diria o seguinte: em termos de financiamento do conhecimento, eu vou ter que pegar países desenvolvidos. No século passado, o governo entrou, na verdade, no final do século XIX e princípios do século XX, houve investimentos maciços do governo para pesquisa científica. E isso avançou durante todo meados do século passado. Vou ver se eu pego um dado aqui da Inglaterra. Veja, Oxford e Cambridge, 1500, já estão produzindo conhecimento. Na verdade, são mais antigas do que o Brasil. Ora, aqui são sábios que estão lá pesquisando e ficam anos, séculos, pesquisando, trabalhando e produzindo conhecimento. Já no século XIX, começa uma alteração desse processo. O governo entra, começa a incentivar e cada vez mais vão se produzindo cientistas. Nos anos 30, 1930, na Inglaterra, o exemplo da Inglaterra quase sempre é lá por causa do início do capitalismo. Havia
2.000 investigadores, como eles chamam, são cientistas, técnicos cientistas, etc. 2.000 investigadores. Praticamente todos eles, a não ser casos excepcionais, trabalhavam nas universidades. Okay? As grandes invenções da Revolução Industrial foram feitas nas fábricas. O cientista é outra coisa. Já em 1980, há uma injeção maciça de recursos para a área científica na Inglaterra. Em 50 anos, de 2.000 investigadores, nós passamos para 350.000. Desses 350.000, 330.000 na indústria, 20.000 na universidade. Então, veja, aqui inverte a questão, correto? Nos países em desenvolvimento, ainda estamos longe disso. O Brasil está com um plano agora para ver se aumenta um pouco o número de técnicos cientistas nas empresas e diminua nas universidades a participação. Diria, nos países desenvolvidos, a grande massa de recursos para pesquisa são provenientes das empresas. Um dado que eu tenho aqui. Nos anos 90, é o último que eu consegui, final dos anos 90. As empresas nos Estados Unidos já contribuíam com aproximadamente 70% dos recursos de pesquisa, governo 30%. No Japão, 76% das empresas. Na Europa comunitária, o mercado comum europeu, 65% das empresas. Ou seja, o conhecimento científico teve de ser, ele é incentivado e ele entra para aumentar os processos produtivos. Está claro? Aumentar técnicas, inovações, etc. Quando eu quero aumentar o número de cientistas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o sistema escolar. No século XIX, nós abrimos o sistema escolar para o ensino fundamental. No século XX, os países desenvolvidos abriram o ensino superior. Alguns chegaram a calcular que para ter um cientista teria que ter 1.000 matriculados no ensino superior. Então vamos abrir o ensino superior para poder ver se aumenta o número de técnicos cientistas. Final do século XX, até o Brasil entrou. O Brasil entra atrasado, mas quando entra, descancara, né? Aí abriu para valer. Então nós já estamos aí com o ensino superior bem aberto. E nós podemos dar graças a Deus que está aqui, graças a esse processo. Senão não estaria. Não abrir-se-ia o sistema escolar. Ele abriu por uma necessidade prática do setor econômico. Ora, e aqui agora nós vamos criar, a partir especialmente dos anos 90, começar a criar centros de produção de conhecimento científico. Veja, não é mais agora aquele sábio isolado, são centros. A vanguarda nesse sentido deu-se nos Estados Unidos, Laboratório Bell. Laboratório Bell, ele é de 1927. Posteriormente, nós vamos ver algumas coisas. Eu vou citar algumas só, para vocês terem uma ideia, que hoje são grandes centros. Não sei se vocês já ouviram falar em Tsukuba. É uma cidade criada para a produção de conhecimentos, a 1 hora de Tóquio. Foi criada com 13.000 pesquisadores e suas famílias, 150 companhias, uma universidade, 40 laboratórios do governo, e nessa cidade só se mexe com eletrônica, química e farmacêutica.
Em Hsinchu, uma cidade em Taipei, próximo a Taipei, 2 universidades, 2 laboratórios do governo, na época o maior ciclotron do mundo, agora é o da Bélgica e França, né? O acelerador de partículas, 4.000 PhDs com suas equipes transferidas para lá para produzir 2 coisinhas que todos nós temos hoje, em casa, nos carros, etc, etc. Semicondutores e microchips. Quase tudo sai de lá. Silicon Valley, nos Estados Unidos, que você conhece em termos de software. Tedak Science City, na Coreia. Aqui no Brasil, no ano passado, o plano Brasil Maior. Elevação dos investimentos privados em ciência e tecnologia. A meta do governo seria chegar a quase 1% do PIB pela iniciativa privada. Veja agora, ultimamente, o esforço do BNDES com os cartõezinhos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico para as pequenas e médias empresas que dão acesso desde que voltem para inovação, competitividade. O Vale do Silício Regional, que começaram a aparecer logo que o Google resolveu fazer uma filial na América Latina, agora recentemente. Todos os países se prontificaram a receber o Google, né? O Chile que ganhou. E o Chile ganhou, os outros países ficaram chateados. A Colômbia já tinha o espaço, esse espaço considerava o candidato ideal, mas o Google, lamentavelmente para eles, não quis. Aqui no Brasil, alguns centros que se propôs, Vila Madalena em São Paulo, é um centro extremamente forte. O Porto Digital de Recife também se candidatou. O Parque Sapiens em Florianópolis também se candidatou. 1,3 bilhão julgado nesse Sapiens em Santa Catarina para poder trazer o Google. Argentina, Córdoba, Costa Rica, México, etc. Não conseguiram. Aí o governo brasileiro, alguns disseram, os empresários chegaram a dizer, com inveja do Chile, criaram o programa Startup aqui no Brasil esse ano. Não sei se vocês viram, agora tem um programinha que chama-se Startup. Esse Startup agora é um programa de investimento, vai oferecer recursos de quase $500 bilhão a ser aplicado na produção de software aqui no Brasil. Eles querem formar determinadas 4 empresas aceleradoras e acompanhar, criar 150 startups até o fim. O programa deles está aberto para os estudantes, e esses estudantes vão ter que 10.000 estudantes em curso de duração de 6 meses e fazer de 6 em 6 meses, para formar técnicos para esses centros, né? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma reflexão que nós podemos fazer aqui agora, a partir dessa colocação da problemática do conhecimento. O conhecimento agora como chave. O próprio desenrolar das relações sociais capitalistas demandam e procuram por mais conhecimento. Conhecimento agora
passa a ser da maior importância, consequentemente. Ele adquire valor econômico. Mais do que isso, ele passa a ter valor estratégico. Um terceiro aspecto, a sua importância, que não é nada desprezível hoje. Segundo lugar, o seu valor econômico e o seu valor estratégico. Terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, o controle do processo de produção. Agora, as empresas têm condições de definir o que vai ser produzido, como vai ser produzido, através de financiamentos. Ela consegue definir o que e o como vai ser produzido. E se elas conseguem definir o que e o como vai ser produzido, elas têm condições de definir o que vai ser ou não distribuído. Correto? Então, a distribuição do conhecimento hoje é uma problemática extremamente complexa e extremamente séria. Nós poderíamos ver através de produtos, e aí já há algumas indicações, por exemplo, especialmente no campo da farmacêutica, onde as pesquisas são as mais caras do mundo hoje, em que determinados laboratórios, a questão é muito sensível, a massa de recursos é extremamente grande, tem um controle imenso sobre todo o processo de pesquisa, e se chega a um determinado tipo de produto, cujo produto pode trazer prejuízo ao laboratório, mesmo que possa trazer minoria para determinados tipos de doenças, ele não será julgado no mercado. O critério não é dor das pessoas, o critério é a necessidade de manter no mercado. Critério econômico, correto? Até a problemática da distribuição, que ela não pode ser e não há nenhuma possibilidade de ser homogênea. É da natureza do capitalismo a distribuição heterogênea do conhecimento. Isso que a política fala, de criar um sistema universitário no país homogêneo, isso é só para inglês ver. Não há nenhuma possibilidade concreta de um sistema homogêneo de ensino no interior de uma sociedade capitalista. Ele tem que ser totalmente diferenciado, totalmente hierarquizado. Uns lá em cima e outros lá embaixo e o resto distribuído por aqui. Correto? Esse mecanismo da distribuição. Aliás, numa ocasião, eu acho que eu escrevi um algo sobre isso, está na revista, essa que você falou, da Educação e Trabalho. Um outro número, depois se eu pegar o número, eu te passo o número. E veja, e é uma mercadoria hoje, o conhecimento transformou-se numa mercadoria, cuja mercadoria é extremamente cara. Determinadas mercadorias são extremamente caras. Determinados conhecimentos têm valor estratégico. Apenas uma minoria pode ter acesso a ele. Agora, conhecimento simples, isso pode ser julgado nas escolas por trabalhadores. Correto? Mas aqueles conhecimentos nevrálgicos jamais podem ser colocados lá. Ele é filtrado. Correto? Aqui é uma forma interessante. Há determinados tipos de conhecimentos não disponíveis em jornais, nem em revistas, nem na internet, que podem ser adquiridos, desde que as pessoas paguem por ele. Os centros de produção que estão aí fazendo conhecimentos no campo tecnológico, no campo de estratégias. Tem um até que tem até sistema de segurança para escolas, é confidencial, é segredo, mas se tiver dinheiro pode comprar. Então aqui é uma mercadoria que se transformou no conhecimento. E se é uma mercadoria hoje extremamente importante,
Uma consequência aqui são as patentes. Veja, um dos outros aspectos que viabilizam a distribuição por igual do conhecimento, a existência das patentes. Não é verdade? As patentes eu vendo, mas eu não dou patente. E agora, vocês se lembram aquele laboratório que eu falei para vocês, o BEL? Nesse laboratório, até algum tempo atrás, hoje eu não sei como está, trabalhava 11 cientistas que conseguiram o prêmio Nobel. Eles vão atrás disso, na verdade. O laboratório foi atrás e botou 11 prêmios Nobel lá, trabalhando lá. Alguma coisa que eles têm patentes, que vocês conhecem: transistor, laser, fibra óptica, célula solar, comunicação por satélite, transmissão digital. Ele possuía, até algum tempo atrás, 25.000 patentes. Foram tentar avaliar quanto vale isso, os setores especializados em contabilidade desistiram, é incalculável o valor. E esse laboratório BEL, ele consegue só 5 patentes por dia trabalhando. Tive a informação, não sei se é oficial ainda, que a Samsung passou o laboratório BEL. Está conseguindo 6 patentes por dia. Veja, patente agora é valor extremamente importante. Nós temos já 2 organizações em âmbito internacional, justamente para examinar essa problemática, né? A Organização Mundial do Comércio criou um setor específico para tratar dessa problemática. E a WIPO, W-I-P-O, que seria a Organização Mundial